Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade nas nossas resoluções aí. Agora a questão de número 45, CBMERG de 2026 da UERJ é o seguinte. Em um procedimento industrial, a massa de um determinado gás ideal e monoatômico que está contida em um recipiente experimenta um processo de transformação termodinâmica. Nesse processo, a pressão P em função do volume V desse recipiente apresenta o comportamento indicado no gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico PV, né, o famoso gráfico aí na termodinâmica. Só cuidado, porque aqui está nas unidades do sistema internacional, beleza, tem um valorzinho ali a ser considerado no eixo, porém aqui não está nas unidades do sistema internacional. Então, independente do cálculo que você for fazer, você precisa lembrar que você vai precisar colocar aqui 10 elevado a menos 6 para você transformar isso daqui para metros cúbicos. Então, aqui vai o primeiro grande detalhe. Durante tal processo, o calor recebido pelo gás em joules equivale a. Essa daqui é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Você precisava identificar o seguinte: para você descobrir a quantidade de calor, utilizando ali um gráfico PV e com essas situações aí que foram apresentadas, né, um gás monoatômico, ele foi te dando algumas dicas ali. Você precisaria aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica, que a gente pode escrever assim, olha só, Q igual a ΔU mais trabalho. A maioria dos livros escrevem em função de ΔU, né? ΔU é igual a Q menos trabalho, mas como o nosso objetivo é descobrir a quantidade de calor, vamos escrever nesse formato aí. Outra coisa que você precisa saber, né? Você precisa saber que esse tal ΔU aí é a variação da energia interna, e você vai ter que relacionar a variação da energia interna utilizando ali as propriedades do gás monoatômico, que é o equivalente a 3 meios de NR, e como nós queremos a variação da energia interna, isso está relacionado com a variação da temperatura, então vai aparecer aqui um ΔT para a gente. Outra coisa que você precisa saber além disso é que o trabalho num gráfico PV, né, o trabalho ele pode ser a pressão multiplicado pela variação do volume ou a área do gráfico. No caso do gráfico PV, você pode resolver através da área. E por fim, por último, não menos importante, você precisa lembrar ali do PV igual a nRT. Então, para o vestibular, nunca rezei tanto, né? Bom, pessoal, você precisava aplicar ali simplesmente todas essas fórmulas para você conseguir desembolar essa questão. Então, a gente vai aplicando ali à medida com que for sendo necessário. Então, era uma questão um pouquinho mais trabalhosa? Sim. Bom, vamos começar aqui pelo seguinte, olha só. Para calcular a quantidade de calor, de novo, eu preciso saber quanto vale a energia interna, né, ou melhor, a variação da energia interna, e preciso saber quanto que vale o trabalho. Sem essas duas grandezas eu não consigo desembolar. Então, vou começar ali pelo trabalho, porque está mais fácil, né? Lembrando que no caso do diagrama PV, o trabalho ele vai ser dado pela área desse tal gráfico. Então, eu já vou desembolar aqui pela área. Qual é a figura que nós temos aí? Muito cuidado, porque nós temos aqui um retângulo, que é esse pedacinho pequenininho aqui, e depois nós temos ali um trapézio. Então você vai ter que dividir isso daqui em duas etapas. Você vai ter que chamar de trabalho 1 e trabalho 2. Esse fininho aqui, olha, esse retângulozinho aqui eu vou chamar de trabalho 1. E aqui eu vou chamar de trabalho 2. A gente vai calcular em etapas. Bom, trabalho 1 vai ser a área do retângulo. Trabalho 1, então, vai ser base vezes altura. A base é do 1.600 até o 1.800, então nós vamos ter aqui o equivalente a 200. 200 vezes 10 elevado a menos 6, porque nós estamos naquele eixo, né, daquela unidade em centímetros cúbicos e nós precisamos levar para metro cúbico. Base está resolvido. E a altura? A altura é o equivalente ao 3. 3 vezes 10 elevado a 5, porque é o valor que está aqui, olha, no nosso eixo vertical. Bom, resolvendo isso daí, nós vamos ter então que o trabalho 1 ele equivale a 200 vezes 3, vai dar 600. 600. 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a 5 vai dar 10 elevado a menos 1. 600 vezes 10 a menos 1 é só cortar um zero. Cortou um zero, então o nosso trabalho equivale a 60 joules. Resolvi aí a primeira etapa do meu problema. Falta a segunda etapa agora, o trabalho 2. Trabalho 2, perceba que agora é uma área de um trapézio. A área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então aqui nós vamos ter a nossa base maior. A base maior vai ser esse pedaço todinho aqui da vertical.
que vai ser o equivalente a 3. Cuidado para você não confundir com 1.080, ou 1.800, viu? A base menor aí do meu trapézio vai ser esse valor aqui, olha, que é o equivalente a 2 ali no eixo vertical. E a altura vai ser essa diferença aqui, olha, do 1.800 até o 3.200. Então, a nossa altura está no chão porque esse trapézio ele foi rotacionado. Então, nós vamos ficar com base maior, 3, mais a base menor, 2. E eu sei que você deve estar pensando, ué, e os valores não vai colocar? Vou colocar aqui agora, vou colocar 10 elevado a 5 já em evidência, porque o 10 elevado a 5 ele vale para os dois. Então, base maior mais a base menor. Agora eu vou colocar o vezes a altura. A altura, a diferença de 3.200 para 1.800 é 1.400. Vamos ver aqui, vamos conferir. 1.400, isso mesmo. Então vai ficar 1.400. 1.400 vezes 10. Estou no eixo do volume, então tem que colocar 10 elevado a menos 6 aqui. Tudo isso daqui dividido por 2 por conta da fórmula. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, trabalho 2, então. Opa, deixa eu consertar aqui que eu coloquei 1, né? Trabalho 2, então, que vai ser o segundo trecho ali, vai ser 5 vezes 700, porque esses 1.400 aqui vai simplificar com esse 2. Esse 2 aqui simplifica com esses 1.400, que vai dar 700. 5 vezes 7, 35. Então, aqui é o equivalente a 3.500. Só que, de novo, 3.500, considerando as potências agora, né? 10 elevado a 5 com 10 a menos 6, vai ficar 10 elevado a menos 1. Então, nós vamos ter aqui o equivalente a 350 joules. Aí, isso aqui seria o trabalho 2. Bom, trabalho total do nosso sistema vai ser a soma dos trabalhos. Soma dos trabalhos, no caso, é o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então, nós já vamos colocar aqui no cantinho, olha só, o trabalho total, aí realizado pelo gás nesse sistema, vai ser de 410 joules. Prontinho. Eu já vou pegar esse valor aí e já vou jogar aqui embaixo ali no meu valor. Bom, a quantidade de calor, então, vai ser alguma coisa mais 410. Agora, boa parte do meu esforço vai ser para descobrir que alguma coisa é essa, que é a variação da energia interna. E aí a gente vai começar da seguinte maneira, olha só. A variação da energia interna é o 3 meios de NR delta T. 3 meios de NR delta T. Só que aí nós temos um problema. O exercício ele não me deu o número de mols, ele não me deu a constante universal dos gases e eu também não sei ali o valor da variação da temperatura. Então o que eu vou fazer? Lembra lá que eu falei do pro vestibular nunca rezei tanto? Esse NRT aqui, olha, esse NRT aqui, ele vai se encaixar exatamente aqui, olha. E aí você vai falar, ué, mas ali é ΔT e no outro é só T. Sim, porque o que nós vamos analisar é a variação desses trechos. Então, pressão vezes a variação do volume vai ser igual ao NR ΔT, que vai ser relacionado com a variação da nossa temperatura. Logo, eu consigo já descrever de forma direta da seguinte maneira. 3 meios, e na hora de substituir por NR ΔT, eu vou colocar a variação dos dois termos, tanto da pressão quanto do volume. Então vai ficar assim, olha, pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial. Apesar de eu ter colocado aqui só a variação, eu posso colocar a variação dos dois, tá, pessoal? Eu vou até tirar aqui para não confundir a sua cabeça. Mas eu posso colocar uma variação para os dois termos, tanto para a pressão quanto para o volume, porque os dois estão variando. Isso teria uma relação mais aprofundada ali na matemática, mas eu não vou entrar aqui agora para não confundir a nossa resolução. Bom, substituindo os valores agora, nós vamos ficar com a seguinte situação, olha só. ΔU, que é a variação da energia interna, vai ser o equivalente a 3 meios de, agora chegou o momento do parêntese. Pressão final é o pontinho que vale a pressão aqui na frente, é o 2. Só que não é simplesmente o 2, é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, 2 vezes 10 elevado a 5. E o volume final é 3.200. Então, 3.200 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, menos pressão inicial é o valor lá no início, mas bem no início mesmo, no primeiro pontinho, que é o equivalente a 3. 3 vezes 10 elevado a 5, por conta do eixo vertical. E o volume? O volume é 1.600.
Então, vai ficar 1.600 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui está o nosso resultado. Só a gente calcular esse negócio aí agora. Bom, ΔU, que vai ser a variação da energia interna, então, vai ser o equivalente a 3 meios multiplicado pelo resultado desse parêntese. 2 vezes 3.200 vai dar 6.400. 6.400, aqui com relação às potências, vai ficar 10 elevado a menos 1, então eu já vou tirar um zero. Então esse resultado inteiro aqui vai ser 640. Menos 3 vezes 1.600 vai dar 1.600 vezes 3, vai dar 4.800. Como as potências vai dar um resultado de 10 a menos 1, é só arrancar um zero. Vai ficar 480, então. Bom, 640 menos 480 vai dar o equivalente a 160. 160 vezes 3, 480, e dividido por 2, 240. Então, eu acabei de descobrir que a variação da energia interna do meu sistema é o equivalente a 240 joules. Quer dizer que eu encontrei a resposta? Não, mas agora eu estou por um fio. É só eu jogar esses 240 aqui, olha. ΔU mais trabalho, que era o nosso objetivo. 240 mais 410 quer dizer que a quantidade total de calor do nosso sistema recebido, então, é de 650 joules, e está aí o nosso gabarito letra A. Bom, pessoal, essa era uma questão um pouco mais difícil aí dentro da nossa prova, mas espero que você tenha compreendido e espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções aí. Até mais!